Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O título original da minissérie Como um Relâmpago, que a Netflix adicionou ao seu catálogo agora em novembro de 2025, é Death by Lightning, algo como morte por raio. Isso é uma alusão a uma resposta que o presidente Garfield deu quando o alertaram de que havia ameaças contra a sua vida, né? Porque ele estava tentando implementar reformas bastante importantes e que encontraram bastante resistência para entre corrupção do partido. Até na minissérie tem essa alusão aí. A resposta que ele deu quando depois do alerta foi assim: olha, prevenir morte por assassinato é a mesma coisa que prevenir morte por raio, né? Dizendo então que era muito difícil. A gente precisa contextualizar, né? Naquela época, o serviço secreto ainda não assumira, né, a proteção total dos presidentes dos Estados Unidos. Na verdade, precisou de um outro assassinato, lá do McKinley, no comecinho do século XX, para que aí o Congresso aprovasse que o serviço secreto protegesse os presidentes. Porque, assim, tipo, em 40 anos, né, entre a morte do Lincoln até a do McKinley, 3 presidentes foram assassinados. Então, o cargo mais importante dos Estados Unidos oferecia bastante perigo, precisava de bastante proteção. Acho que isso é bastante importante para dizer, né, com relação ao título, com relação a como que o assassino tão facilmente, vamos dizer assim, conseguiu atirar no Garfield. Outra contextualização que precisa fazer é a respeito, assim, na minissérie tem, mas eu já resenhei aqui, né? Na verdade, não sei se é contextualização. É assim, quem foi o Garfield? Ele foi um presidente da ala progressista do Partido Republicano, né? Ele tinha bastantes ideias liberais, por exemplo, com relação aos negros para aquela época, e ele acabou morrendo não em decorrência necessariamente do tiro que ele levou, mas de um médico negacionista, porque o médico já havia a tecnologia da limpeza das feridas, né, antissépticos. Eu até resenhei um livro aqui que contava esse desenvolvimento na Inglaterra, do Dr. Lister, isso é até citado na minissérie, mas o médico não quis aplicar, ele achava que isso aí era crendice. Então, na verdade, o presidente morreu depois de infecção generalizada. Conta-se, inclusive, que no julgamento do assassino, ele gritou, embora louco, né? Ele era louco. Ele gritou: eu não matei o presidente, quem matou foi o médico. Olha só onde chega, né? Só que antes de falar sobre essa minissérie muito bem atuada e muito bem produzida, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertano, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. O assassino, né, provavelmente queria entrar para a história. Então, até agora ele não tinha entrado, porque ele matou um presidente que ficou, sei lá, 2, 3 meses no poder. Então, todo mundo, na verdade, tinha esquecido. Tem um pedaço na minissérie que a esposa, né, do Garfield fala pro assassino: você vai ser esquecido. Tarará. Eu falei: não, querida, agora ele está sendo, se a minissérie fizer sucesso, ele vai ser mais lembrado provavelmente que o presidente. Não porque seja assim mais importante, mas é porque o ator, né, o Matthew McFadden, ele ganhou um papel mais ou menos parecido com o do Tom em Succession, né? Um perdedor, mas que tem delírios de grandeza e é bastante doido, e ele acaba tendo cenas que são repetitivas, sim, mas que são muito bem atuadas. Está todo mundo atuando bem. É que, na verdade, a personalidade perdedora e aquele fervor e todos os maneirismos do assassino acabam grudando mais na gente do que a sobriedade, né, que o ator que fez o James Garfield tem que dar à sua personagem. Só que, na verdade, para mim,
A personagem que mais tem um arco dramático interessante e que, sei lá, rouba a cena, vamos dizer assim, é o Chester Arthur, né? Que é o vice-presidente, que eu nunca tinha, depois se tornou presidente, eu nunca tinha pensado no Chester Arthur, acho que ninguém pensara no Chester Arthur. Mas é assim, basicamente é um cara bastante simples e com idealista, que sem querer, querendo, né, sem querer, se torna presidente dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo, paralelo a isso, é contada a história de um outro cara, né, que seria então o seu assassino, como que esses dois destinos se encontrariam, que era um cara que tinha assim delírios de grandeza, ele tinha transtorno mental, né? E aí então a gente vai vendo as rejeições e toda aquela coisa, paranoias que ele tinha, vão sendo canalizadas depois para virar um assassino, né? Os motivos, aí tudo você vai ter na minissérie. Ela é muito bem produzida e a gente tem que lembrar que muito do que nós vemos é uma ficcionalização, né? É o que poderia ter acontecido. A gente sabe quem matou, a gente sabe tudo o que aconteceu, né? Mas assim, aqueles diálogos, aquelas coisas não são necessariamente se passaram daquele jeito. A gente sempre tem que lembrar que tem um dedão de ficção ali. Por isso que eu falei que a história a trajetória do vice-presidente me chamou muito mais atenção, quase, né? Por conta de eu não estar esperando aquilo. Mas você vai ter aqueles clichês, né? Tipo, por trás do grande homem tem uma grande mulher, ou mais de uma grande mulher, que chega na hora H, ela, você vai fazer não sei o que, e mete a mão na cara de alguém, sabe aquela coisa assim? Claro, tem esses clichês. A parte política, né? O pouquinho que ele conseguiu fazer parecia um episódio de West Wing, mais de um momento. Lembra de West Wing? Lá do começo desse século, né? Então, assim, é uma minissérie bacana, que prende a atenção, é muito bem trabalhada, muito bem produzida. É bem interessante. Gostei bastante. E ela é abençoadamente curta, né? E ela tem assim drama familiar, tem coisa política e tem assim, né, uma cena em que, eu sei lá, não é spoiler, todo mundo sabe que o presidente vai morrer, aquela história toda, mas tem uma cena em que tá todo, né, aquela idealizada da família americana, tem até milho na mesa, corn on the cob, eu achei tão legal. Então a minissérie, ela é um monte de coisas e é um monte de coisas bem feitas, né? Mesmo quando essas coisas são meio clichê, ok, faz parte desse tipo de narrativa. Pelo menos eu acho que as pessoas conhecem um pouco da história desse presidente, né, republicano, mais progressista e tal, e a parte final, em que aí a série muda bastante de tom, né, o último capítulo é muito mais sério, os outros você até, entre aspas, fica meio, não dá risada, mas é meio farsesco, né, o tom de como que o assassino é expulso dos lugares e como que ele arquiteta planos, e aí quando você imagina, nossa, tinha um culto ao amor livre no século XIX nos Estados Unidos, sabe aquelas coisas que podem surpreender pessoas? Mas no último episódio, quando o presidente poderia ter sido tranquilamente salvo, né? Mas não foi porque alguém estava negando ciência, aí você pode fazer, não só nesse pedaço, mas em um monte de outros temas abordados na série, ligações com o presente, né? As coisas, elas não são feitas por acaso. Sempre há alçapões, sim, senhores. Tchau.